Olá, alunos e alunas, pais encarregados de educação. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco, a professora Iria Silva, para mais uma aula de matemática do segundo ano. Para a nossa aula de hoje, vamos trabalhar os números ordinais até 50º. Vocês podem observar ali, tem o 50º. Vocês já trabalharam números ordinais, estão a lembrar? Já trabalharam números ordinais até que número? Podem me dizer? Até o número 20º. E nesta nossa aula de hoje, vamos continuar a aprender mais números ordinais até o 50º, que se relaciona ao número 50, 50º. Nós podemos recordar na nossa aula de hoje, vamos recordar o que nós já tínhamos estudado sobre os números ordinais. O que significa números ordinais? Para que serve? Números ordinais são aqueles que indicam ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Bem, vocês vão ouvir, escutar e também observar o nosso vídeo sobre os números ordinais. Bem, meninos e meninas, acabaram de ouvir e escutar um vídeo. Vocês estavam atentos? Então podem me dizer o que foi explicado no vídeo? O vídeo fala sobre o quê? O vídeo fala sobre os números ordinais. Muito bem. E o que foi explicado? Como é que se utiliza os números ordinais? Os números ordinais é utilizado para indicar números de pessoas numa fila. Muito bem. E naquele vídeo havia quantos meninos na fila? 2 meninos, certíssimo. E quem é que estava no primeiro lugar? A Sofia. Muito bem. A Sofia encontrava-se no primeiro lugar da fila. Certo? Agora, sendo a Sofia uma menina, nós podemos dizer, ela encontra-se na primeira posição. Ou ela, Sofia, é a primeira na fila. Entendidos? É a primeira na fila. Significa que a Sofia é do sexo feminino, é uma menina, por isso usamos primeira. Depois do número 1, colocamos aquele símbolo, aí um tracinho. E o menino? O menino ocupava que lugar? O menino estava no segundo lugar. E ele é do sexo, que sexo? Sexo masculino. Muito bem. Por ser um menino, dizemos ele é o segundo na fila. Entendidos? Também, no
o vídeo falava mais, dava mais, demonstrava mais formas em que nós usamos os números ordinais. Quais? Havia uma corrida, muito bem. O lobão, qual é o lugar que o lobão ocupava? O lobão ocupava que lugar? Vocês conseguiram identificar? Muito bem, estava no 8º lugar, certo? Vamos continuar a nossa aula, identificar mais formas de usar os números ordinais. Fiquem atentos. Os números ordinais são usados para estabelecer a ordem nas seguintes situações. Nós acabamos de identificar no nosso vídeo, vocês já disseram. Nos competidores em uma corrida. Como vimos, vocês viram o lobão que ocupava o 8º lugar e haviam mais competidores, mais pessoas que participaram na corrida. Então, usamos os números ordinais. Podem ver aqui esta imagem que nos ajuda ainda a entender a utilização dos números ordinais. Vamos observar. Aqui temos crianças numa corrida. Já estão a chegar na meta. Nós podemos identificar quem está no primeiro lugar e vamos contar então. Do primeiro lugar, depois nós contamos o que está no segundo lugar, depois vem qual? O número. O terceiro lugar, vamos lá meninos, vamos contar. O 4º lugar, o 5º lugar, o 6º lugar, 7º, muito bem, 8º lugar, 9º e 10º. Ali estão os números representados até o 10º lugar. Ali os meninos estão numa corrida. É esta forma que nós utilizamos os números ordinais. Vamos ver outro exemplo. Podem ler. Também usamos os números ordinais na ordem de pessoas numa fila. Aqui vocês podem observar. As crianças estão a entrar numa sala com mochilas às costas. Então, entram em filas. Quem está no primeiro, no segundo, no terceiro e 4º lugar. Ali vamos identificar, não é? A utilização de números ordinais. O número de andares de um prédio, não é? Aqui vamos observar. Quantos andares tem o prédio? Tem 10 andares. Contamos aqui o primeiro andar, depois do resto do chão. Contamos o primeiro andar e vai até o segundo, terceiro, até ao 10º andar, certo? Então, utilizamos ainda números ordinais em outras situações. Vocês podem me indicar também para quê? Quando nós identificamos o primeiro dia de semana, o primeiro dia do mês, não é? O primeiro dia do mês, identificamos como o primeiro, certo? O primeiro dia de mês. E ainda em outras situações. Continuando, vamos explorar a gravura, a exploração da gravura. Observem de novo os meninos na corrida. Podem ver que cada menino ali tem um nome. Bem, agora vocês vão me dizer qual é o nome do menino que se encontra no primeiro lugar. Vamos aqui observar e fácil de identificar. Quem chegou à meta primeiro? Quem vai conseguir ficar no primeiro lugar, receber um prêmio do primeiro lugar? Temos o menino Marcos, muito bem. O menino Marcos está no primeiro lugar na fila, certo? Vamos agora, depois do menino Marcos, vamos identificar outro que está no segundo lugar. O nome da criança no segundo lugar. Temos? Alguém conseguiu identificar? A Sofia. A Sofia está no segundo lugar. Temos o Marcos no primeiro, a Sofia no segundo lugar da fila. Agora eu vou pedir para identificar em que lugar se encontra o menino Rui. Vamos aqui identificar o menino Rui. Em que lugar é que está? Prestem atenção e vão contar até chegar no menino Rui. O menino Rui está em que lugar? Está no 7º lugar. Certíssimo. Ainda, a última criança na corrida. A Carla. Qual é o lugar que a Carla ocupa? A Carla está no 10º lugar, certo? Continuando. Números
naturais até 50. Nós já identificamos aqui exemplos de números ordinais até ao 10º, mas vamos ainda continuar a identificar, a conhecer mais números ordinais até chegar ao 50º. Aqui vocês já tinham estudado como é que se lê? Temos 10º, não é? Lembra-se dos meninos, até o prédio que vai até o 10º andar, não é? Bom, aqui temos o 10º, mas depois do 10º vem que número? Depois do 10º, vem o 11º. Então, temos o 10º, prestem bem atenção como se escreve, com a letra D, e acento, também é importante colocar acento aqui, e C com C de cenoura, certo? Depois, no 11º, certo? 11º. Depois vamos contar mais. 11º, a seguir 12º, 13º, assim vamos até chegar no 19º. Depois do 19º, qual é o número que vem? 19º, depois chegamos no 20º. Então aqui tudo vocês também já tinham conhecimento do número até ao 20º. Prestem bem atenção como se escreve. 20º. Depois do 20º, vamos continuar a contar. Imagina que um prédio tem 20 e tal andares, não é? Estamos no 20º andar. Se subimos mais um, vamos chegar, mais um andar, vamos chegar no 20º. Então, 20º, que corresponde ao número 21, não é? Então, 21º. Como nós iniciamos aqui, depois do 10º, 11º, 12º, também quando chegamos ao 20º, vamos continuar a contar. 21º, 22º, 23º, vamos continuar. 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º. Depois de 29º, qual é o número que vem? 29º, agora chegamos no 30º, que corresponde a que número? Corresponde ao número 30, não é? Então, depois do número 30º, vamos continuar a contar, vamos ter 31º. 31º. Assim como nós tínhamos contado 20º, 21º, também 30º, 31º. Prestem bem atenção. 30º vem de 30. Então, 31º. Continuando, 30º, vamos contar até chegar ao 39º. Depois do 39º, vamos agora chegar no 40º, certo? 40º, que corresponde ao número 40. Então, 40º, prestem atenção, 40º. Depois do 40º, agora vocês podem me dizer, depois do 40º, 41º, certo? Muito bem, 41º. Vamos continuar a contar, 42º, 43º, até chegar ao 49º. Depois do 49º, agora chegamos no 50º, certo? 50º. Hoje estamos a estudar os números ordinais até ao número 50º, até ao 50º, certo? Bem, depois de apresentar este quadro, vamos agora fazer exercícios. Bem, no nosso exercício, temos aqui um exercício, o primeiro exercício, completem a tabela de forma correta. Bem, ao completar esta tabela, podem observar, temos números ordinais nesta coluna, temos números ordinais. E deste lado vamos preencher, ou já temos preenchido aqui, representação por extenso. Temos números ordinais, mas escrita por extenso, certo? Então, temos aqui, como é que nós podemos ler este número? 15º,
ali temos 15º e vamos escrever aqui 15º por extenso, como exemplo aqui embaixo. Temos quanto? Vamos ler. Temos 23º. Nesta coluna vamos representar com algarismos 23º. Depois, 37º. 37º e deste lado vamos escrever 30º. Lembra-se, 30º vem de 30, 20º, 20, 20º. Então, vamos escrever, completando aqui esta coluna. Como é que se lê este número? Alguém está a lembrar? Lê-se, posso ajudar, 45º. Então, vamos escrever agora 45º. Depois, temos 49º e vamos representar com algarismos. Aqui está com algarismos e os símbolos, não esquecer dos símbolos. E depois vamos escrever aqui por extenso. Então, bom trabalho. Vamos. Terminaram de completar o quadro? Posso ajudar fazendo a correção. Vamos aqui. Já tínhamos dito, 15º. Como é que vocês escreveram? A professora disse que se escreve o 10º com a letra D, inicia-se com a letra D e depois no meio tem que escrever 10º com C. Não esquecer e colocar acento. Então, vamos, 15º, certo? 15º. Depois, 23º. Quais são os algarismos que vocês puseram ali? 23º. Então, temos 23º, colocando também aquele símbolo. Em seguida, 37º. Aqui vamos completar 37º. Então, fica aqui o número 37, o símbolo 37º. Temos 45º, vamos escrever 40º, soletrar 45º. Depois, temos 49º. Agora, o algarismo. Aliás, o número ordinal que fica aqui usando algarismo. Então, vamos pôr este número, não é? 49º. Depois temos, como é que se lê? Alguém se lembra? Hoje estamos a estudar o número até 50º. Muito bem, 50º. Agora escrever. Vamos, 50º. Já temos aqui o quadro completo. Vocês podem observar e fazer a correção. E vamos passar para o segundo exercício. Escrevam os seguintes números por ordem decrescente. Vocês sabem o que significa escrever números por ordem decrescente? Decrescente, alguém pode me explicar? Representar números por ordem decrescente, vamos escrever do número maior até chegar ao número menor, certo? Maior para menor. Então, aqui vamos ler os números ordinais que temos aqui. Temos primeiro, como é que se lê? Lê-se 34º, certo? Depois, 45º.
E aqui? Sétimo. Depois, 18º. A seguir, 29º e 50º. Certo, meus meninos? Agora, vamos escrever aqui por ordem decrescente. Vamos escolher aqui o maior número e colocar. E assim até chegar ao menor número, certo? Vamos ao trabalho. Bem, vocês já terminaram? Conseguiram? Vamos, qual é o primeiro número que vocês colocaram? O número maior. Aqui vamos procurar qual é o maior número. Temos o maior número, esse. Como é que se lê? Sempre lembrando a leitura. 50º. Muito bem, 50º. Então, a seguir ao 50º, qual é o número que vem? O maior. Agora, destes que ficaram, qual é o número maior? Temos o 45º, certo? Depois, temos a seguir, qual é o número que vem? Agora, vamos procurar desses 4, qual é o maior? Temos o 34º. Depois do 34º, ficaram mais três números. Vem a seguir, 29º. Depois, temos esses dois. O 7º e o 18º. Qual é maior? Maior é o 18º. E por último, o 7º. Entendidos? Conseguiram? Muito bem. Agora, é o momento para deixar o desafio de casa. Resolve o seguinte problema. A Ana mora no 21º andar de um prédio. Ela foi estudar com um colega Pedro que mora 5 andares acima. Em que andar mora o Pedro? Em que andar mora o Pedro? Vamos ver primeiro onde é que a Ana mora, onde é que foi estudar, não é? Com o colega Pedro. E o colega Pedro onde é que mora? Qual é a informação que temos? Que o colega Pedro mora 5 andares acima do andar da Ana, que é o 21º. Agora vocês vão identificar qual é o andar, em que andar é que o menino Pedro mora e dar a resposta. Meus meninos e minhas meninas, vamos lembrar o assunto da aula de hoje. Hoje nós estudamos os números ordinais até 50º. Bem, durante a aula nós vimos quando é que nós utilizamos os números ordinais para identificar pessoas numa fila ou números de andar de um prédio. Nós estudamos os números ordinais desde o primeiro até chegar ao 50º. Fizemos exercícios de números ordinais e trabalho de casa. Chegamos ao final da nossa aula de hoje e marcamos um próximo encontro aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Bem, meus meninos e minhas meninas, não se esqueçam de lavar sempre as mãozinhas com água e sabão. Lavar bem. Também, se for necessário, se tiverem um álcool gel, pode ajudar para desinfetar as mãos. Usar as máscaras, meninos, usar as máscaras corretamente sempre que saírem de casa. Fiquem bem, adeus!